O Jornal Nacional começa hoje com detalhes da decisão do ministro Edson Fachin, que autorizou, a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. O presidente está sendo investigado por 3 crimes. Por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer está sendo investigado por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. E segundo a decisão que permitiu a abertura do inquérito, tudo começou quando o empresário Joesley Batista procurou os investigadores da Lava Jato e disse que gostaria de colaborar. A decisão do ministro Fachin registra que em uma reunião preliminar, no dia 7 de abril deste ano, Joesley, que na época já era investigado na Lava Jato e em outras operações, apresentou elementos de prova que indicam a possível prática de crime por parte do presidente da República, Michel Temer, do atual deputado federal Rodrigo Rocha Loures e do senador Aécio Neves, entre outras pessoas. Dentre os elementos de prova entregues oficialmente ao Ministério Público Federal estão 4 gravações. Uma delas é a conversa gravada com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Na conversa, Joesley, que levava um gravador no bolso, explica ao presidente que, como Eduardo Cunha tinha sido preso e o ex-ministro Gedel Vieira Lima estava sendo investigado, ele estava sem ninguém para fazer contato com o governo. É nessa mesma conversa que Joesley diz que estava pagando Eduardo Cunha regularmente e Temer fala tem que manter isso. De acordo com a decisão, se verifica que Temer indica o deputado federal Rodrigo Rocha Loures como pessoa de sua extrema confiança para tratar dos temas de interesse de Joesley. E os dois ainda combinam manter, quando houver necessidade, a prática de encontros noturnos no Palácio do Jaburu, sem registros oficiais. Para o procurador Rodrigo Janot, em trecho citado na decisão de Fachin, há elementos que provam a intenção de comprar o silêncio de Eduardo Cunha, que está preso pela Lava Jato. Abre aspas. Existem ainda elementos que apontam para diversos atos realizados com o intuito de impedir ou, de qualquer forma, embaraçar a investigação dos crimes praticados. Depreende-se do material colhido que o pagamento de propinas ao ex-deputado federal Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, mesmo depois dos mesmos estarem presos, tem, se não como motivação única, mas certamente principal, garantir o silêncio deles ou, ao menos, a combinação de versões. Depois de gravar o presidente, Joesley Batista se reuniu com o deputado Rodrigo Rocha Loures, pessoa que Temer havia indicado por ser de sua inteira confiança. Os dois conversaram sobre a situação de Eduardo Cunha e Joesley contou a Loures o que falou com o presidente. O ministro Luiz Edson Fachin incluiu um trecho desse diálogo na decisão de abertura de inquérito. Não. Então, isso, eu vou falar o que eu acho, tá? Porque também o cara tá lá, né? Claro. Nunca mais vi o cara na vida. Eu sou Michel. Desde quando o Eduardo foi preso e ele, quem tá segurando as pontas sou eu. Eu tô cuidando deles, né? Dos dois. Tanto da família de um quanto da família do outro. Isso, aparentemente, está trazendo uma certa... De um lado é isso. Agora, o que eu até comentei com o problema é o seguinte, Rodrigo, a gente tem que pensar que essa situação não dá para ficar o resto da vida. 1 mês vai, 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Mas vai chegando uma hora. Porque assim, você vai indo. Eu, por exemplo, eu tô tomando as pancadas e tal, mas tô me segurando, tal. Eu acho que eu me blindei ali no primeiro estágio ali. Por enquanto eu tô, enfim. Mas é o tipo de situação que se não parar de bater, né? Vai bater. Em uma segunda conversa, Joesley pede a Rodrigo Rocha Loures uma ajuda, interferir em uma disputa com a Petrobras sobre o preço do gás fornecido a uma termoelétrica. A questão estava sendo analisada pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E segundo Joesley, ele estava perdendo R$1 milhão por dia por causa dessa disputa. De imediato, Rodrigo Loures se disponibiliza a ligar ou para o superintendente-geral do CAD, Eduardo Frade, ou para o presidente do CAD em exercício, Givandro Araújo. Ele acaba falando com Givandro. O Eduardo, ou você, na realidade o Eduardo, não é, pudesse olhar isso com carinho, porque ainda que a Petrobras seja nossa, não é bom para o mercado, não, é que vai ter ainda os leilões novos de petróleo, óleo e gás, energia,
Quer dizer, se houver um sentimento aí fora de que, de alguma maneira, não há concorrência, é ruim para o governo. Em troca da ajuda, Joesley oferece para a solução dessa questão um montante de 5% de propina, que é imediatamente aceita pelo deputado. Segundo a Procuradoria, nesse ponto já haviam elementos que indicavam a possível prática de, pelo menos, corrupção ativa por Joesley Batista e de corrupção passiva por Rodrigo Loures. A entrega de dinheiro foi filmada pela Polícia Federal e, de acordo com os investigadores, parte deste dinheiro pode ter ido para o presidente Michel Temer. O Ministério Público Federal pediu a abertura de uma investigação formal, inclusive contra o presidente Michel Temer, no dia 7 de abril. O ministro Luiz Edson Fachin, no entanto, rejeitou o pedido porque entendeu que o procurador tinha que explicar melhor por que Temer deveria ser investigado. Janot, então, respondeu em 24 de abril que havia, entre outros, indícios de corrupção passiva contra Temer, crime que pressupõe o uso do cargo público. Janot diz que os elementos de prova revelam também que alguns políticos continuam a utilizar a estrutura partidária e o cargo para manterem crimes em prejuízo do Estado e da sociedade. Com o estabelecimento de tarefas definidas, o núcleo político promove interações diversas com agentes econômicos com o objetivo de obter vantagens ilícitas por meio de prática de crimes, sobretudo a corrupção. Há, pois, também um indicativo da prática do delito de organização criminosa. O ministro Fachin, então, concordou em abrir o inquérito também em relação a Temer. Ele entendeu que a Constituição permite, sim, investigação de presidente. Ele destaca que a investigação teria o objetivo de evitar a perda de provas.